Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, não dá mais para reparar o Evangelho misturado dentro do padre pervertido. Ou seja, não dá mais para restaurar isso aí. Porque ele vai continuar assim. A essência dele, a essência desse evangelho misturado dentro do padre pervertido, vai continuar assim até o fim dos tempos. E o que deve ser feito é que você tem que fugir, sair fora e escapar dele. Porque você não pode mais ficar envolvido, enredado por esse outro evangelho misturado dentro do padre pervertido. Isso é um erro que prejudica a sua vida em Cristo. Não importa que possa parecer algo bom, algo certo que você esteja fazendo. Não é. Não caia nesse engano. Não veja isso dessa forma, porque isso pode parecer perfeito, mas é algo que está aos poucos te levando para a ruína e perdição. Por isso, esse evangelho misturado para pervertido é nocivo para a sua vida. Ele está te estragando, está pervertendo a sua fé, a sua consciência, está te fazendo fazer tudo errado. Tudo ao contrário do que o Senhor Jesus começou a fazer e ensinar. É só você comparar, é só você discernir isso, que você vai entender que você não pode mais ficar nesse evangelho misturado para o pervertido. Não tem mais solução para ele. Não tem mais solução. Mas para a sua vida em Cristo, o próprio Senhor Jesus está te dando a oportunidade de você restaurar a sua vida das más consequências que esse evangelho misturado dentro para pervertido causou em sua vida nos últimos anos, ou até mesmo desde a sua conversão. E a chance que o Senhor Jesus está te dando, a oportunidade, é você voltar para o evangelho genuíno, por esta mensagem aqui, que vem da parte dele para a sua vida hoje, para que você entenda isso, que ele quer que você escape desse fogo. Ele quer te resgatar desse fogo, te arrebatar desse fogo. Ele quer te tirar do meio desse fermento podre que se chama evangelho misturado dentro do padre pervertido, que é nocivo para a sua vida, é nojento. É uma coisa que o Senhor Jesus não concorda nem aprova. Isso para dizer o mínimo. Então, já deu para você perceber que isso não serve para a sua vida. O que serve para a sua vida, o que é útil, o que é importante e o que é relevante para a sua vida é o evangelho genuíno. Este sim é saudável para a sua vida. Esse sim não vai agir como um fermento. Pelo contrário, vai agir como algo saudável. Algo que vai trazer bons resultados à sua vida. Algo que vai te fazer se aperfeiçoar cada vez mais. E é isso que o Senhor Jesus espera que você faça hoje. Que você volte para o evangelho genuíno. Ele está te esperando. O Senhor Jesus está esperando você fazer isso hoje. E se você fizer isso hoje, ele vai honrar a sua decisão. Ele vai aceitar você. Para que você continue com ele, que é o pastor e bispo de sua alma. Para que ele te conduza. Para que ele possa ser o teu guia até a morte. Assim, você vai viver nele e vai viver de uma forma irrepreensível para chegar no final da sua carreira aprovado. É isso que vai acontecer. Então, você tem que querer isso. A chance, a oportunidade ele te dá. Na sua frente agora ele está fazendo isso. Mas você tem que
tomar a decisão de querer ser ajudado por ele ou não. Ele não vai te forçar. Ele não vai te colocar contra a parede. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai te dar a oportunidade para você tomar a decisão voluntária de voltar para o evangelho genuíno, como ele quer. Porque se você fizer isso, aí sim você vai estar obedecendo ao evangelho de Cristo. E aqueles que obedecem ao evangelho de Cristo vão ver a face do Senhor e a glória do seu poder. Mas aqueles que estiverem desobedecendo ao evangelho de Cristo, por estarem envolvidos, enredados por esse evangelho misturado com o pervertido, esses serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. É o que está escrito que vai acontecer. Essa sentença é para esses. Então, se agora você se deu conta do erro em que você está, chegou a hora de você acertar. Chegou a hora de você tomar uma atitude para acertar. E a atitude que você tem que fazer, na prática, de fato e de verdade, é voltar para o evangelho genuíno. Então, que você possa fazer isso. E você possa estimular os seus irmãos também a fazerem o mesmo. Porque eles também precisam ser restaurados. Restaurados de todas as más consequências que esse evangelho misturado para o pervertido causou na vida deles. Então, comece a estimular os seus irmãos a fazerem isso também. Incentive eles. Fale com eles. Exorte cada um deles. Faça demonstrações. Porque o dia está próximo. E eles têm que acordar agora. Eles têm que fugir disso agora. E voltar para o evangelho genuíno agora. É de forma urgente que isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer com eles de forma urgente. Então, faça isso por eles. Para aqueles que você conhece. Porque da mesma forma que eu estou fazendo aqui com você agora e com muitos outros que vão ouvir o que estou falando, isso tem que ser feito com todos. Porque todos têm que sair isso aí. Não podem mais ficar tolerando esse outro evangelho. Não podem ficar participando, se amoldando a ele, se conformando, consentindo, sendo cúmplice, sendo conivente. Chega disso. Isso tem que acabar. A hora de acabar é agora. A hora de se restaurar disso é agora. A hora de se acautelar disso, de se prevenir, de se resguardar desse evangelho misturado com o pervertido, é agora. O tempo é esse. Então, cada um de nós agora tem que decidir isso. Porque a realidade mostra que o que está acontecendo é algo terrível. É algo que vai fazendo com que muitas pessoas estejam sendo enganadas, iludidas. E estão indo para a ruína e perdição. Por causa desse evangelho misturado do padre pervertido. Que não é bom para nenhum de nós. É errado. É um outro evangelho. Não precisou vir um anjo vindo do céu para pregar um outro evangelho. Não. Surgiram homens pervertidos que vieram pregando outro evangelho. E muitos deram ouvidos a eles. Muitos deram ouvidos a eles. E as consequências estão aí acontecendo. Então, o Senhor Jesus, aquele que nós cremos, o verbo da vida, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, ele quer que cada um de nós possamos nos conscientizar de que é necessário sim voltar para o evangelho genuíno. Por isso ele nos envia essa mensagem aqui, muito clara e simples, para qualquer um. Para qualquer um que está por aí nas denominações, sofrendo as consequências desse evangelho misturado com o padre pervertido, que afeta a vida deles de várias maneiras erradas, de várias maneiras nocivas, prejudiciais, mortais até diria. Então, meus irmãos, isso é sério demais. Então, se você quer que a sua vida seja restaurada de todas as más consequências que esse evangelho misturado com o pervertido lhe causou, então agora você tem que voltar para o evangelho genuíno. É a sua única saída, a sua única opção. Não há outra.
Não há outra melhor. Essa é a única. E é a perfeita, dada pelo Senhor Jesus para você. Então que você possa fazer isso para o seu próprio bem, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseada nessa mensagem aqui, que veio da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, hoje eu vou ler mais uma mensagem aqui, que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é Restaurar. Sim, meus irmãos, na igreja hoje, onde eu e você estamos em Cristo, que é a nossa pedra angular, eleita e preciosa, essa igreja hoje, infelizmente, que se deixou envolver e se enredar pelas denominações e por várias coisas erradas que acontecem ali, essa igreja precisa se restaurar. E para se restaurar disso, a primeira coisa que ela tem que fazer é sair desses templos construídos por mãos humanas, que são as denominações. Porque ali está acontecendo muitas coisas erradas. É ali que acontece. É ali que as pessoas são envolvidas, enredadas em muitas coisas erradas, em práticas erradas. São conscientizadas, são sugestionadas, são condicionadas a praticar essas coisas erradas, que não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Muitas dessas coisas erradas que estão acontecendo ali, o Senhor Jesus nunca ensinou isso para ninguém. Pelo contrário, falou ao contrário. E muitos, infelizmente, por cegueira de entendimento, estão caindo nisso. Então, isso está prejudicando a vida dessas pessoas. Está fazendo elas morrerem, espiritualmente falando. E outras coisas mais estão acontecendo com elas. Então, para que elas possam se restaurar disso aí, elas têm que sair disso aí. A igreja tem que sair dos erros, fugir deles, escapar, sair fora, para nunca mais voltar. Se quiser ser restaurada mesmo, de forma eficaz, isso tem que acontecer. Então, esse é o objetivo dessa mensagem que o Senhor Jesus nos envia hoje, que se chama Restaurar. Através dela, ele vai nos falar sobre essa questão, para nós compreendermos isso, para que não possamos ficar mais do jeito que estamos. Porque o jeito que estamos hoje por aí nas denominações é errado, é um absurdo, é algo que o Senhor Jesus não aprova em tempo algum. Ele não aprova ao ver que a sua igreja está envolvida por isso, por essas coisas, está se deixando levar, está sendo arrastada por essas coisas, por causa desses homens pervertidos, que hoje são pastores, bispos e apóstolos, que exercem nessas denominações a primazia e o domínio sobre o povo. Então, o Senhor Jesus não quer mais isso acontecendo com a sua igreja. Mas a igreja tem que acordar para isso. Se despertar, voltar à sobriedade, voltar à sensatez, para que possa se corrigir desses erros. Se quiser ser restaurada desses erros, tem que se corrigir primeiro desses erros, tem que se purificar deles. É isso que o Senhor Jesus espera. Por isso ele nos envia essa mensagem que se chama Restaurar. Mas antes de ler essa mensagem em si, eu vou ler aqui um texto das Escrituras, porque esse texto que eu vou ler aqui agora foi escrito para uma igreja, foi escrito para a igreja de Corinto. Porque já naquela época, não apenas a igreja de Corinto, mas em muitas outras, existiam muitas coisas erradas também acontecendo. E os irmãos precisavam ser restaurados daquilo ali, desses erros que estavam cometendo. Porque em muitas igrejas existia prostituição, existia coisas sacrificadas aos ídolos, existia outras doutrinas, outro evangelho,
existia um outro Jesus, espíritos enganadores, ensinos de demônios, fábulas, que são invencionistas. Existia o amor do dinheiro, muitos querendo ficar ricos, muitos caíram em tentação e cilada por causa disso, por causa de muitas outras coisas. Muitos deram lugar ao diabo, muitos começaram a ouvir ensinos de demônios, falsos ensinos e falsos enganadores, falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, pastores que se apacentavam a si mesmos. Então, tudo isso acontecia e muito mais acontecia nas igrejas do primeiro século, em várias cidades. E aqui na igreja de Corinto não era diferente, porque na igreja de Corinto existiam muitos problemas também que estavam fazendo a igreja se desviar da verdade, do evangelho, da graça, da sã doutrina, enfim. E uma dessas coisas está escrita aqui, porque nessa igreja tinha muitos erros. Tinham pessoas que estavam se dividindo, tinham divisões, dissensões, partidos, tinham pessoas que não sabiam, tinham problemas referentes à ceia, tinha o litígio entre os irmãos, tinha problemas no casamento, tinha aquele problema de falar em línguas, e pessoas que não acreditavam na ressurreição, e várias coisas que nessa primeira epístola de Paulo aos Coríntios e também na segunda, Paulo estava tentando de alguma forma restaurar a igreja para que ela pudesse sair dessas coisas erradas. E uma dessas coisas erradas que a igreja estava acontecendo na igreja, eu vou ler aqui agora. Está aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Está escrito assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E, contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, meus irmãos, aqui Paulo fala sobre o problema que estava acontecendo naquela igreja. Entre vários outros, ele fala sobre esse. Porque essa era uma imoralidade que estava acontecendo ali. Aquele filho possuía a mulher do próprio pai. Isso era uma imoralidade, um escândalo, um problema sério que estava afetando a igreja. E, em meio a tudo isso, a igreja estava ensoberbecida, orgulhosa, porque não chegou nem a lamentar que fosse tirado do meio dela esse homem que tamanho ultraje praticou. E esse ultraje que ele praticou estava afetando a igreja. Então, esse homem, esse pecado
cometido, que as pessoas estavam se orgulhando, era o fermento que estava levedando toda a massa. Estava afetando toda a massa, apodrecendo toda a massa, destruindo. Era algo nocivo no meio deles. Então, ele fala para a igreja que era preciso lançar fora o velho fermento para que a igreja pudesse ser uma nova massa, sem fermento, porque era assim que eles eram. Uma igreja é uma nova massa sem fermento. Então, todos nós temos que nos conscientizar disso hoje, assim como eles deveriam ter se conscientizado disso naquela época. Então, Paulo falou para que eles pudessem rejeitar isso e não ficar aceitando, se orgulhando dessas coisas, mas sim, eles deveriam tirar essa pessoa do meio deles. E se você ler o texto mais lá na frente, no último versículo aqui, desse capítulo, Paulo fala: os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então, meus irmãos, era necessário expulsar essa pessoa. Para que a igreja fosse restaurada, para que a igreja fosse uma nova massa e celebrasse a festa com os asmos da sinceridade e da verdade, para que ela fosse restaurada, ela tinha que expulsar esse malfeitor, expulsar o erro, expulsar aquele que estava causando mal. Mas a igreja também tinha que se consertar. Tinha que entender que não era boa essa jactância, não era bom esse orgulho deles não chegarem a lamentar que fosse tirado do meio deles que tamanho traje praticou. Eles achavam aquilo normal. Eles estavam aceitando, estavam se conformando, se amoldando àquela situação. E isso não pode acontecer na igreja em tempo algum. Então, para que a igreja fosse restaurada disso e de outros erros também que ela praticava, ela tinha que se limpar, se purificar desse erro. Que não é um erro que o Senhor Jesus concorda que esteja acontecendo na sua igreja em tempo algum. Então, isso foi escrito para a igreja de Corinto e serve para cada um de nós hoje também. Esse texto também serve para as nossas vidas hoje, para que através desse texto possamos também parar com essa soberba, com esse orgulho de não queremos, não chegarmos a lamentar que muitos erros não sejam tirados do nosso meio. Erros que estão nos afetando, que estão nos matando, que estão nos apodrecendo, porque um pouco de fermento está levedando toda a massa. Só um pouco desse fermento está levedando toda a massa. É o que está acontecendo hoje. A mesma coisa que aconteceu na igreja de Corinto, para a qual Paulo escreveu esse texto, está acontecendo hoje. E talvez até muito pior. Então, essa mensagem hoje, que se chama Restaurar, o Senhor Jesus vai nos falar sobre essa questão. Para que assim possamos entender que cada um de nós, hoje sim, como igreja, temos que nos restaurar. Então eu vou ler essa mensagem aqui agora, que é muito séria e importante para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é Restaurar. E ela começa assim: está escrito, ao qual é necessário que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Meu irmão, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, a igreja que está edificada sobre a pedra tem sim que se pôr em um bom estado saudável. Mas, para isso acontecer, a igreja tem sim que jogar fora de si mesma tudo mesmo que a está fazendo ficar em mau estado, ou seja, doente,
Sim, meu irmão, a igreja tem que recuperar muitas coisas que ao longo do tempo ela perdeu, como por exemplo a simplicidade e a pureza devidas a Jesus Cristo. Vou repetir essa parte porque eu errei aqui um pouco aqui a leitura. Então eu vou começar aqui de novo. Está escrito, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Meu irmão, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, a igreja que está edificada sobre a pedra tem sim que se pôr em um bom estado saudável. Mas para isso acontecer, a igreja tem sim que jogar fora de si mesma tudo mesmo que a está fazendo ficar em mau estado, ou seja, doente. Sim, meu irmão, a igreja tem que recuperar muitas coisas que ao longo do tempo ela perdeu, como por exemplo a simplicidade e a pureza devidas a Jesus Cristo. Meu irmão, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, a igreja tem que reparar todas as deficiências de sua fé, para que assim possa alcançar o objetivo de voltar a viver de um modo digno do Senhor Jesus, para o seu inteiro agrado, para que em toda boa obra a igreja possa dar bons resultados e ainda possa crescer no pleno conhecimento de Deus. Sim, meu irmão, a igreja tem que voltar a instituir, ou seja, tem que dar início à sua forma, como o Senhor Jesus a quer encontrar naquele dia, que é em paz, sem mácula e irrepreensível. Mas não tem como a igreja ser encontrada assim, sem que ela própria retorne à sensatez e se purifique de muitos e muitos erros que tem praticado. Meu irmão, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, é necessário sim, de forma urgente, que a igreja possa se restabelecer, ou seja, trazer de volta o seu estado anterior, para que possa se pôr de volta no seu devido lugar em Cristo Jesus, para que assim, em Cristo Jesus, a igreja possa recuperar a sua antiga força e o seu antigo vigor, para que seja, sim, uma igreja viva em Cristo Jesus. Meu irmão, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, a igreja tem que, de forma unânime, começar a se restaurar com seriedade. E isso requer de nós que estejamos sujeitos a Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja e o salvador do corpo. Por isso, devemos nos esforçar para que sejamos, sim, de fato e de verdade, a própria igreja que o Senhor Jesus quer apresentar a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Por isso, meu irmão, se você está em Cristo e ama ao Senhor Jesus sinceramente, então é hora de se restaurar. Sim, porque é isso que o Senhor Jesus quer. Então, vamos juntos, como igreja, cumprir a sua vontade. Então, meus irmãos, é isso que o Senhor Jesus quer da sua parte, da minha parte hoje. Que possamos obedecer à vontade dele, porque ele quer nos restaurar. Mas, para que isso possa acontecer, nós, de forma voluntária, temos que deixar isso acontecer. Temos que parar de se orgulharmos dos erros que nós mesmos estamos cometendo ou fomos induzidos a cometer por homens pervertidos que vieram falando coisas pervertidas que nós começamos a praticar.
que nós nos deixamos envolver e se enredar por eles. Dessa forma, eles nos arrastaram para esses erros, que hoje estão agindo como um fermento para contaminar a igreja, fazer a igreja apodrecer. E isso está acontecendo conosco, meus irmãos. Essa é a realidade que o Senhor Jesus está vendo acontecer. Por isso ele nos enviou essa mensagem muito séria, para nos despertarmos hoje, para que possamos fugir disso, escapar disso aí, sair fora, deixar de praticar essas coisas erradas, esses erros, esse outro evangelho misturado para pervertido, outras doutrinas estranhas, outro Jesus, espíritos enganadores, que nos fizeram se apartar da simplicidade, da pureza devidas a Cristo. Estamos longe disso, meus irmãos. Estamos muito longe disso, porque estamos envolvidos e enredados por muitas práticas erradas, práticas condenáveis, práticas que o Senhor Jesus não aprova. Então, tudo isso, todos esses erros, todas essas coisas erradas, nós devemos nos purificar de todas elas. Se quisermos mesmo ser restaurados de forma eficaz, de forma eficiente, devemos nos purificar desses erros. Devemos abandonar isso aí, sair fora, para nunca mais voltar. Para voltarmos para o Senhor Jesus, para voltarmos para o Evangelho genuíno, para voltarmos para a verdade, para voltarmos para a graça genuína, para voltarmos para a prática da sã doutrina. Então, quando voltarmos para tudo isso, e principalmente para o Senhor Jesus, que é a pedra angular de nossas vidas, que é o pastor e bispo de nossas almas, o salvador do corpo, quando voltarmos para Ele e Ele nos receber, aí sim, nós estaremos nos restaurando, reparando as nossas deficiências, principalmente da nossa fé. Então, isso tem que acontecer. Nós temos que deixar isso acontecer. O objetivo dessa mensagem é esse. O objetivo dessa mensagem que o Senhor Jesus nos enviou hoje, que se chama restaurar, é esse. Então vamos dar importância a essa mensagem. Vamos deixar ela cumprir o objetivo dela em nossas vidas, que é de nos levar a essa restauração séria. Porque nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, Ele está esperando encontrar uma igreja sem mácula, uma igreja que esteja em paz, uma igreja que seja irrepreensível. E não tem como isso acontecer se estivermos envolvidos por esses erros, estivermos praticando esses erros, dos quais nós devemos nos restaurar, nos limpar, nos purificar. Então, meus irmãos, que agora essa mensagem sirva para a nossa própria edificação, para a edificação do corpo de Cristo hoje. Nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, isso tem que acontecer. A igreja tem que se restaurar, tem que ser restaurada. Tem que voltar a ser uma igreja pura, santa, sem defeito, sem mácula, sem erro, sem coisa semelhante, para que seja uma igreja santa e sem defeito. É isso que o Senhor Jesus espera da sua igreja hoje. Vamos corresponder a essa expectativa que o Senhor Jesus tem a nosso respeito, para que possamos fazer o que Ele quer, para que possamos obedecer a sua vontade, para que possamos viver de um modo digno o Senhor Jesus para o seu inteiro agrado e de modo digno do Evangelho também. Acima de todas essas coisas erradas que devemos esquecer, devemos fugir delas, escapar. Vamos fazer isso para o nosso próprio bem, porque a igreja que o Senhor Jesus quer encontrar, para que Ele possa aprovar, para que essa igreja possa entrar no seu reino eterno, é uma igreja que não se contaminou com essas coisas. É uma igreja que se descontaminou dessas coisas, aliás.
descontaminou desses erros, dessas práticas erradas. Então isso tem que acontecer com a igreja hoje. Esse é o objetivo. Tudo já foi falado aqui. E agora, isso tem que fazer com que as nossas vidas possam cumprir esse objetivo. Esse objetivo tem que ser cumprido em nossas vidas. Então, que isso possa acontecer conosco. É isso que o Senhor Jesus espera de nossas vidas. Então, que isso possa acontecer com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.